Você já parou para pensar que, no mundo quântico, a ordem em que você observa as coisas altera a própria realidade? Se eu medir a posição e depois a velocidade, o resultado é 1. Se eu inverter, o universo me dá uma resposta diferente. Hoje, eu vou te mostrar visualmente por que isso acontece através da relação mais fundamental do momento angular, o comutador LY/LZ igual a IH cortado LX. Fique até o final, porque eu vou revelar como esse pequeno desvio que você está vendo na tela é o que permite a existência de tecnologias como a ressonância magnética e até a estabilidade da matéria. O título da nossa aula hoje é a álgebra do momento angular. Esta fórmula, comutador LY/LZ igual a IH cortado LX, não é apenas letras, ela é um comutador. Em termos simples, ela nos diz que os operadores de rotação em direções diferentes não concordam entre si. Se eles comutassem, o resultado seria zero. Mas na mecânica quântica, o resultado é um novo vetor, o Lx. Olhem para a tela. Temos o nosso estado quântico inicial, este vetor branco. A linha ciano representa a rotação aplicada pelo operador Ly. A linha amarela é a rotação pelo operador Lz. Agora observem os dois caminhos. O primeiro caminho faz a rotação em Y e depois em Z. O segundo caminho faz o oposto. Z e depois Y. Se a física quântica fosse como a nossa intuição clássica de andar para frente e para trás, esses dois caminhos terminariam no mesmo ponto, mas olhem a diferença. Perceberam este vetor verde unindo os dois pontos finais? Isso é o comutador na prática. A diferença entre fazer Y depois Z e Z depois Y não é nula. Essa lacuna aponta exatamente na direção do eixo Lx, em rosa. É por isso que dizemos que a geometria da natureza nos força a criar um novo momento angular no terceiro eixo, sempre que tentamos rotacionar os outros dois. É uma dança matemática, onde a ordem dos fatores altera sim o produto. Agora, por que o I, unidade imaginária, e o H cortado estão ali? E por que isso impede que um elétron pare de girar? Se você entender esse desvio verde que acabei de mostrar, você entenderá o princípio da incerteza de Heisenberg, de uma forma que nenhum livro de texto conseguiu te explicar. Vamos mergulhar na álgebra agora. No tópico de hoje, abordaremos a expansão do comutador LY/LZ passo a passo. Objetivo da aula: demonstrar a relação de comutação do comutador LY/LZ igual a IH cortado LX a partir das propriedades fundamentais dos operadores de posição e momento. Assim, na aula de hoje, você vai tentar entender passo a passo como expandir o comutador LY/LZ, identificar quem comuta com quem, aplicar a relação fundamental comutador x/px igual a i vezes h cortado e chegar ao resultado final, que é comutador LY/LZ igual a i h cortado lx. Antes disso, precisamos de alguns pré-requisitos. Portanto, vamos iniciar a aula de hoje revisando as definições fundamentais dos operadores de momento angular. Definição de comutador. Já temos noções sobre comutador. Sabemos que comutador AB é igual a vezes B menos B vezes A. Se o resultado for zero, os operadores comutam. Se o resultado não for zero, a ordem importa. Os operadores não comutam. Aqui recordaremos algumas regras de comutação em mecânica quântica. Posições comutam entre si. Observe aqui, comutador XY é igual ao comutador XZ, que é igual ao comutador YZ, que é igual a zero. Momentos comutam entre si. Observe aqui, comutador PXPY é igual a comutador PYPZ, que é igual ao comutador PXPZ. Todos iguais a zero. Aqui observe que a posição e momento da mesma direção não comutam. Ou seja, comutador entre x/px é igual ao comutador entre y/py, que é igual ao comutador entre z/pz, que é igual a i vezes h cortado. Essas regras nós já estudamos. Posição e momento da mesma letra não comutam. Todas as outras combinações comutam. Podemos observar que as regras de comutações
canônicas são a base de todo o cálculo. É importante também observarmos o ciclo positivo do produto vetorial. Observe aqui o produto vetorial entre x e y equivale a z. Observe aqui no ciclo positivo, xy é seguido de z. O produto vetorial entre y e z é x. Observe aqui, z é seguido de x. Esse é o ciclo positivo do produto vetorial. E produto vetorial entre z e x equivale a y. Aqui, observe, produto vetorial entre z e x equivale a y. Podemos também usar esse ciclo positivo para os operadores de momento angular. Cada componente, Lx, Ly, Lz, é construído a partir das coordenadas e dos operadores de momento linear. Lx é igual a ypz menos zpy. Observe aqui, x, y, z. Aqui mais abaixo, Ly é igual a zpx menos xpz. Visualize y, z e x. Mais embaixo temos que Lz é igual a xpy menos yp. Visualize z, x e y. Precisamos também recordar sobre a origem da relação px. X é igual a xpx menos ih cortado. Como ela aparece? Se o comutador xpx é igual a i vezes h cortado, isso implica que xpx menos px x é igual a i vezes h cortado. Então, a partir da definição do comutador xpx igual a ih cortado, nós podemos isolar essa expressão aqui. Então, isolando pxx, obtemos a expressão pxx é igual a xpx menos ih cortado. Vamos aplicar essa relação mais na frente. Aqui no item 2, vamos escrever o comutador Ly, Lz. Vamos montar o comutador principal. Substituiremos as expressões cartesianas de Ly e Lz. Observe que estamos lidando com binômios de operadores, o que exigirá cuidado na expansão distributiva para manter a ordem correta, já que a ordem dos fatores altera o produto em mecânica quântica. Substituindo as definições, temos que comutador Ly, Lz é igual a zpx menos xpz e xpy menos ypx. Agora, no item 3, vamos aplicar a linearidade do comutador. Para simplificar o problema, utilizamos a propriedade distributiva do comutador. Esta etapa quebra um problema complexo em 4 comutadores menores e mais simples de manipular. É vital manter os sinais negativos e a posição relativa de cada termo. Vamos utilizar a propriedade comutador AC menos comutador AD menos comutador BC mais comutador BD. Então, teremos que comutador Ly, Lz é igual a comutador ZPX, XPY menos comutador ZPX, YPX menos comutador XPZ, XPY mais comutador XPZ, YPX. Observe aqui onde tem mais comutador BD, corresponde esse mais comutador XPZ, YPX. Aqui temos menos BC, aqui menos BC, menos AD e AC, que é o ZPX, XPY. E aqui temos comutador A menos B e C menos D, que corresponde ao comutador Ly, Lz. Agora vamos detalhar cada termo. Aqui no item 4, vamos nos concentrar nesse primeiro termo aqui, em ZPX, XPY. Neste primeiro termo, observamos que Z e PY comutam com todos os outros. O conflito ocorre apenas entre Px e x. Vemos também que Px comuta com Py. Novamente, Z comuta com x e Py. Novamente, o conflito ocorre apenas entre Px e x. Vamos aplicar a relação de troca que vimos acima. Px, x é igual a xpx menos ih cortado. Isso para reordenar os operadores e cancelar os termos idênticos. Assim, temos que comutador zpx, xpy é igual a zpx, xpy menos xpy, zpx. Assim, temos que isso será igual a z. Onde tem px, x, vamos colocar xp menos ih cortado. Então, observe aqui que a expressão acima ficará z vezes
xpx menos IH cortado vezes PY menos x vezes Z PY/PX. Isso será igual, essa primeira expressão aqui, Z vezes xpx menos IH cortado PY, se desenvolvermos ela, a mesma ficará Z vezes x PX/PY menos IH cortado ZPY. Como Zx é igual a XZ e PX/PY é igual a PY/PX, podemos observar que Zx PX/PY menos XZ PY/PX equivale a zero. Assim sobra apenas o menos IH cortado ZPY. Assim, o resultado do primeiro termo é comutador ZPX/XPY é igual a menos IH cortado ZPY. Vou deixar um card destacando a etapa em que substituímos os operadores de momento por suas representações diferenciais, mas desta vez chegando ao resultado explícito do comutador LX/LY, equivalente a IH cortado LZ. Acesse lá. No item 5, vamos nos concentrar no segundo termo, mas antes vamos voltar aqui para observarmos que trabalhamos esse primeiro termo aqui, do item 3, comutador ZPX, XPY. Agora vamos trabalhar esse termo aqui, comutador ZPX, YPX. Nesse segundo termo, vamos analisar a interação entre as componentes. Como Z com Y e PX comuta consigo mesmo, a ordem dos operadores não altera o resultado final. Portanto, este comutador é nulo, simplificando assim nossa expressão total. Observe aqui que o comutador ZPX YPX é igual a ZPX YPX menos YPX ZPX. Reorganizando os operadores que comutam, sabemos que Z comuta com Y, veja aqui, Z comuta com Y, PX comuta com PX. Assim, observe que ZPX, YPX, menos YPX, ZPX é o mesmo que ZY, PX ao quadrado, menos Y, ZPX ao quadrado. Como ZY é igual a YZ, observamos que ambos são cancelados. E o computador ZPX, YPX será igual a zero. Agora vamos ao terceiro termo, ou seja, comutador XPZ e XPY. Similarmente ao termo anterior, o operador X aparece em ambos os lados e comuta consigo mesmo. As componentes do momento linear em direções diferentes, Z e Y, também comutam entre si. O resultado é novamente zero. Veja aqui, nessa expansão direta, temos que comutador XPZ e XPY é igual a XPZ XPY menos XPY XPZ. Reorganizando, sabemos que x comuta com PY e PZ, temos que x ao quadrado vezes PZ PY menos PY PZ é igual a x ao quadrado vezes zero, que é igual a zero. Assim, o comutador XPZ XPY equivale a zero. Vamos agora ao quarto termo, comutador XPZ e YPX. Neste último termo, o conflito surge entre x e px. Novamente, utilizamos a relação fundamental, aquela vista acima, para inverter a ordem de px, x. Ao expandir, o termo proporcional a IH cortado sobrevive, enquanto os termos puramente operacionais se cancelam. Vamos observar isso aqui. Na expansão direta, temos que comutador XPZ YPX é igual a XPZ YP menos YPX XPZ. Aqui o primeiro subtermos, observe, XPZ YPX. Aqui podemos observar que x comuta com Y e também com PX. O PZ comuta com Y e com PX. Assim temos que o comutador XPZ YPX equivale a x, y, PZ PX menos y. No lugar de PX, x, colocamos x, PX menos IH cortado, todos multiplicado por PZ. Somando aqui os dois termos do quarto termo, observe o cancelamento de termos que comutam. Sabemos que x, y é igual a yx, PZ, PX é igual a PX, PZ. Assim temos que x, y, PZ, PX menos y, x, PX, multiplicado por PZ, equivale a zero. Assim temos o resultado final do quarto termo, ou seja, comutador XPZ YPX é igual a IH cortado YPZ.
Aqui no item 8, vamos somar todos os 4 termos. Agora vamos reunir os resultados dos 4 passos anteriores. 2 termos foram anulados e restaram 2 termos proporcionais a IH cortado. Ao colocarmos o fator comum em evidência, a estrutura resultante começa a revelar a forma de uma das componentes do momento angular. Temos que o comutador LY-LZ é igual a menos IH cortado ZPY, mais 0, mais IH cortado YPZ. Colocamos em evidência o IH cortado e obteremos IH cortado vezes YPZ menos ZPY. Vamos identificar o LX. Ao olharmos para o termo entre parênteses, reconhecemos imediatamente a definição da componente x do operador de momento angular orbital. Isso valida a natureza vetorial e a consistência da álgebra que estamos desenvolvendo. Observe, sabemos que Lx é igual a YPZ menos ZPY. Concluímos a demonstração substituindo a definição de Lx na nossa soma final. Este resultado é um dos pilares da mecânica quântica, estabelecendo que é impossível medir simultaneamente 2 componentes do momento angular com precisão arbitrária. Assim temos que o comutador LY é igual a IH cortado LX. Nesta aula, percorremos o rigoroso caminho algébrico para demonstrar a relação de comutação entre as componentes do momento angular. Através da expansão detalhada, vimos que a não comutatividade de Ly e Lx é uma consequência direta do princípio da incerteza de Heisenberg, aplicado às coordenadas cartesianas. O resultado, o comutador Ly-Lx igual a IH cortado Lx, revela uma simetria cíclica, que é fundamental para a compreensão de sistemas com simetria central, como o átomo de hidrogênio, e define a base para a teoria do spin e do momento angular total em sistemas quânticos avançados. Muito obrigado pela atenção e paciência. Até a próxima aula.